E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Amém? Irmãos, podem se assentar em nome de Jesus. Já tem alguns dias que o Senhor tem falado no meu coração através dessa palavra, né? E ontem, para a graça de Deus, o Senhor pôde confirmar essa palavra através da diaconisa Franciele, também através, né, das palavras que o pastor disse no término deste culto. E ali, quando eu estava meditando essa palavra ainda durante essa semana, eu fiquei, né, conversando com o Senhor, dizendo: Senhor, né, uma palavra bastante conhecida, uma palavra que a gente já ouviu várias vezes, e o Senhor falou no meu coração a respeito, né, que nós olhássemos para os nossos dias. Falou no meu coração para que eu colocasse, né, a nossa realidade nos dias de hoje e pudesse analisar quantas vezes, né, nós que estamos na casa do Senhor, muitas vezes, e as pessoas que também estão lá fora, têm, né, indagado ao Senhor e dito para o Senhor: Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, eu quero aquilo que o Senhor me prometeu. Talvez o Senhor fez uma promessa, né, para a sua vida, para a sua família, e você ali: Senhor, mas eu quero. E, né, como a gente sempre diz, nós queremos as coisas na hora que nós achamos que é a hora. Mas o Senhor, Ele tem todo o propósito. O Senhor, Ele tem todo o seu tempo para fazer, para agir. E a palavra do Senhor diz nessa palavra que o filho mais novo ali, ele diz ao seu pai: dá-me a parte que me pertence. Dá-me aquilo que é meu por direito. E a palavra do Senhor diz que, né, de jovem pedir, o pai assim fez. O pai deu aquilo que lhe pertencia, aquilo que era dele por direito. E a palavra do Senhor diz que poucos dias depois, aquele filho saiu de casa. Assim não é diferente. Muitas pessoas têm pedido ao Senhor: eu quero aquilo que o Senhor prometeu. Mas quando o Senhor dá aquilo que Ele prometeu, as pessoas simplesmente saem da casa do Pai. As pessoas simplesmente se esquecem que aquele que deu a bênção é o mesmo que pode tomar. Meu Deus! Como a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Jó, que Deus deu e Deus tomou. Porque Deus, ele permite certas coisas para que Ele veja, né, para que nós mesmos, porque o Senhor, eu creio que o Senhor, Ele já conhece o nosso coração, o Senhor já sabe aquilo que nós vamos fazer quando nós recebemos a nossa bênção. Mas às vezes o Senhor permite para que nós mesmos olhamos e vemos: meu Deus, como eu fui hipócrita, como eu fui ingrato. Eu pedi, quando o Senhor me deu, o que eu fiz? Simplesmente abandonei o Senhor. Eu orava tanto, eu buscava tanto, mas quando o Senhor fez o que eu queria, eu simplesmente me afastei de Deus. Eu já não oro mais, eu já não busco mais, porque eu já recebi aquilo que eu queria. Mas, irmãos, às vezes, né, quando nós ficamos pensando, eu já posso falar por mim mesmo, porque uma vez eu já falei ao Senhor: Senhor, o Senhor prometeu isso, mas até hoje o Senhor não cumpriu. Sabe o que o Senhor falou para mim? É no momento certo, porque eu sei que se hoje você recebesse a sua bênção, você se afastaria de mim. Meu Deus! Talvez se você recebesse aquilo que você pedia para o Senhor hoje, amanhã você não estaria mais buscando o Senhor. Meu Deus! Talvez aquilo que você pede ao Senhor é algo que vai tomar o seu tempo de Deus. É algo que vai tirar você da presença de Deus. Meu Deus! Né? Às vezes nós murmuramos com o Senhor porque nós queremos tanto uma porta de emprego, porque nós queremos tanto, né, algo que quando o Senhor dá, nos afasta da presença de Deus. E ali nós queremos: e agora, Senhor? Como é que eu vou na tua casa? Mas o Senhor, às vezes, Ele nos abençoa, o Senhor nos dá para ver qual é a nossa atitude. O que você tem feito quando o Senhor tem dado algo que você tem pedido? Será que você tem voltado para agradecer? Ou será que você tem se afastado de Deus? Será que você tem permanecido nos pés de Jesus e dito: Deus, o Senhor me deu, é o Senhor quem vai capacitar? Né? Já contei um testemunho aqui que quando eu estava procurando uma porta de emprego, ainda faltava pouco tempo do meu estágio. E ali eu falei: Senhor, meu Deus, eu quero
faltar nos cultos. E ali, naquele mesmo momento, né? Esses dias mesmo eu falei para minha esposa que eu estou tão cansada. Ele falou, eu também estou. Será que a gente vai conseguir no culto? E Deus falou de novo no meu coração. Eu falei para ele, troca de novo que a gente vai. Porque né, se o Senhor foi fiel na minha vida, eu quero também ser fiel no Senhor. Glória a Deus. Porque de que adianta nós queremos que Deus faça e nós não queremos fazer para Deus. Aquele jovem, aquele filho diz, pai, me dá. Mas quando o Senhor deu, ele se afastou. Mas a palavra do Senhor diz que passou um tempo e naquela terra ali, aquele jovem gastou tudo que ele tinha. Aquele jovem gastou até o último centavo do que ele tinha. Mas a palavra do Senhor diz assim, que Deus ainda é misericordioso. Deus ali ainda preparou um lugar para que ele fosse trabalhar. Preparou um lugar para que onde ele estivesse, ele lembrasse do que Deus fazia por ele. Talvez você pode dizer assim, mas que humilhação foi aquela que aquele homem passou? Ele teve que ali cuidar dos porcos e sentir desejo de comer comida dos porcos. Mas às vezes é necessário que Deus nos leve lá no fundo. É necessário que Deus nos leve lá para comer a comida dos porcos, para que nós lembramos do que Deus já fez por mim e por você. Porque às vezes nós estamos na presença de Deus e nós ali não damos graças pelo que nós temos. Nós sempre reclamamos, Deus nos abençoou com um carro. Deus, mas eu queria um carro melhor. Deus nos abençoou com um emprego para que nós pagássemos um aluguel. Deus, mas eu queria uma casa própria. Deus nos abençoou com um emprego. Deus diz, nós dizemos para Deus, eu queria um emprego que eu ganhasse mais. Aí às vezes é necessário que o Senhor nos leve lá atrás. Que o Senhor nos leve lá para onde Ele nos tirou, para que nós lembrássemos do que Ele fez por nós. Outrora eu e você estávamos lá fora julgados, às traças onde ninguém dava nada por mim e por você. Mas o Senhor, com sua misericórdia infinita, nos resgatou, nos trouxe para a sua presença. E hoje nós devemos reconhecer isso. Será que se não fossem as misericórdias do Senhor na nossa vida, nós ainda estaremos aqui com vida? Será que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós teríamos o que nós temos, nós teríamos o que nós somos hoje? Quando eu olho para essa palavra e vejo que aquele jovem ali precisou passar por tudo aquilo, eu olho e falo no meu coração para o Senhor, Senhor, que eu não preciso voltar para lembrar do que o Senhor fez por mim. Que eu não preciso perder tudo para reconhecer que somente o Senhor é Deus. Que somente o Senhor pode, que somente o Senhor é na minha vida. Porque, irmãos, eu e você sem Deus, nós não somos nada. Mas o Senhor sem mim, sem você, continua sendo Deus. Daí como aquele louvor diz, se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Graças a Deus. Porque o Senhor, Ele não precisa de mim, de você, para Ele continuar sendo Deus. Mas eu e você dependemos dEle para que nós continuemos sendo quem nós somos hoje. Talvez você diz, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas o que você é hoje não se compara com o que você era antes. O que você é hoje já é motivo para você glorificar e adorar a Deus. O que você tem hoje na sua casa, ainda que você olhe e diz, eu não tenho nada. Talvez muitas pessoas queriam ter somente o que você tem. E você muitas vezes reclamando do que você tem. A palavra do Senhor diz que, né, quando aquele jovem ele lembrou do seu pai, disse, ai, até os trabalhadores do meu pai, até os empregados dele são melhores do que eu. Talvez aqueles que se afastaram da presença de Deus hoje estão vivendo uma vida que nem mesmo eles sabem como eles lutaram para lá. Talvez hoje eles olham para pessoas que ainda não estão no caminho do Senhor e dizem, até ele que não está no caminho do Senhor está vivendo melhor que eu. Mas é porque ele escolheu se afastar de Deus. Ele escolheu sair da casa qual ele tinha tudo. A casa do Senhor, a casa do Pai, a qual nós estamos
vestes. Vamos fazer uma festa para comemorar, porque o meu filho que estava morto reviveu. Meu Deus. A palavra do Senhor vai dizer ainda que o seu irmão mais velho diz: pai, mas eu estive com o Senhor o tempo todo, e o Senhor vai fazer uma festa para ele. Ele que saiu da sua presença, que saiu da sua casa, que simplesmente pediu o que ele tinha por herança e saiu e gastou tudo, e agora voltou. O Senhor vai fazer uma festa para ele. Mas a palavra do Senhor diz no versículo 31, que aquele homem disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que alegremos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Quantas vezes nós vemos pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor, voltando para a casa do Senhor, mas nós não recebemos. Às vezes nós julgamos como este irmão, que julgou quando o seu irmão voltou para casa. Ah, mas Deus, ele acabou de voltar, foi como já foi dito no culto ontem. Ele acabou de voltar e já foi batizado com o Espírito Santo. Ele acabou de voltar e o pastor já está ajudando ele. Ele acabou de voltar e as irmãs já estão colocando ela para ministrar a palavra. Mas, irmãos, é assim que nós temos sim que receber aqueles que estão voltando. Porque nós temos que amar o nosso próximo. Às vezes, esses dias eu estava pensando, comigo mesmo, e conversando com Deus, falei: Senhor, quantas vezes nós somos tão gratos, nós queremos coisas e só pensamos em nós mesmos. É algo, às vezes, assim, tão simples, para muitas pessoas pode ser algo louco, mas foi onde o Senhor falou comigo. Quando eu conversei com os irmãos aqui na igreja, para a gente estar fazendo nosso amigo secreto, nossa confraternização de fim de ano, eu falei para Deus, Deus, nossa igreja não é tão grande, não tem muitas pessoas. Eu queria muito que todos participassem. Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Que muitas vezes as pessoas só aceitam participar esperando ganhar o melhor. Mas elas não querem participar apenas por ver seu irmão sorrir. Porque, irmãos, muitas vezes nós esperamos ganhar o melhor, mas nós não damos o melhor para o nosso próximo. Já foi de novo para a mesa Franciele. Imagina se você receber somente aquilo que você desse. Imagina se você recebesse somente aquilo que você faz. Será que nós estaremos felizes? Ou será que nós estaremos tristes? Ali, quando a palavra do Senhor disse que aquele filho voltou e o seu pai recebeu com alegria. O seu pai recebeu como se nada tivesse acontecido. Assim, Deus conosco, Deus ele olha para cada um de nós e também para aqueles que estão vindo para a casa do Senhor da mesma forma. Ele olha para nós como se nós não tivéssemos pecado. Por quê? Porque o Senhor todos os dias nos dá a oportunidade de nos arrepender, de voltarmos para a casa dele, de voltarmos para a presença dele. E muitas vezes nós temos deixado de lado, porque nós temos preferido murmurar, temos preferido questionar o Senhor. Às vezes: Senhor, eu queria tanto que a minha família estivesse na sua casa, queria tanto que a minha família estivesse na sua presença, mas quando você consegue trazer um só da sua casa para a casa do Senhor, você nem sequer lê a Bíblia junto com ele aqui dentro da igreja. Deus. Quantas vezes nós queremos que nossa família venha, nós não queremos fazer para que eles venham. Não queremos dar o testemunho que eles precisam para vir junto conosco. Meu Deus. Para que o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, seu esposo ou a sua esposa venha para a casa do Senhor, seja você a luz lá dentro da sua casa. Não é como a palavra do Senhor diz: seja a luz do mundo e o sal da terra. Se nós formos como todas as pessoas são, ninguém vai ver a diferença. Por que eu vou querer ser igual a Diaconisa Franciele se ela não mostra nada de diferente para mim? Por que eu vou querer ser igual ao vereador Daiano se ela não mostra nada de diferente para mim? Eu posso continuar sendo simplesmente eu. E nós não temos que mostrar algo de diferente de nós, mas nós temos que mostrar o brilho do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia, Deus. Mas como que eu mostro o brilho do Espírito
nós fazemos nos mínimos detalhes. E é simples, é algo que o Senhor nos ensinou, é algo que nós aprendemos com o Senhor. A palavra do Senhor diz, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, Meu Deus. Mateus capítulo 7, apenas o versículo de número 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E vindo a chuva, e correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e grande foi a sua queda. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós não desviamos dela. Porque quando a palavra do Senhor ela entra no nosso coração e nós a praticamos, nós não temos tempo para desviar da palavra do Senhor. Mas quando nós ouvimos a palavra do Senhor e simplesmente deixamos ela entrar e sair da mesma forma, é onde a palavra do Senhor diz que nós somos comparados com aquele homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E quando vieram os rios, tempestades, lutas, provações, foi grande a ruína daquela casa. Aquela casa que somos eu e você. Quando nós não guardamos a palavra do Senhor, quando nós não praticamos a palavra do Senhor, quando o vento vem, a luta vem, é grande a nossa queda, porque nós saímos da presença do Senhor, nós nos desviamos da presença de Deus. Então, se nós não venhamos ser, como aquele filho no começo que queria sair, mas nós venhamos ser como o filho quando retornou à casa do Senhor. Que nós possamos retornar todos os dias, porque todos os dias é dia de voltar para Deus. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que nos espera, nós não sabemos o que nós podemos fazer hoje. Amém? Hoje eu quero estar aqui agradecendo a oportunidade e as palmas do Senhor.